penso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes da palavra do Senhor, quero vos saudar nesse dia, mais uma vez com a paz do Senhor Jesus, desejar a você uma ótima receptividade, pela graça do nosso Deus, pela bondade do Senhor. Estamos chegando aqui para prosseguirmos a leitura da palavra de Deus. Estamos lendo o livro de 1 Reis e hoje vamos ler o capítulo de número 2. Convido você a abrir a sua Bíblia, se você puder. Caso contrário, você pode ouvir com atenção e ser alimentado em sua alma. Aleluia. 1 Reis, capítulo de número 2, versículo 1. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, verso 2: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Verso 3: E guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. Verso 4: Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Verso 5: E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 capitães do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em paz derramou sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no cinto que tinha nos lombos e nos sapatos que trazia nos pés. Verso 6: Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que seus cabelos brancos desçam à sepultura em paz. Verso 7: Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Verso 8: E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz no dia em que ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Verso 9: Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem sábio, e bem saberás o que lhe has de fazer, para que faças com que os seus cabelos brancos desçam à sepultura com sangue. Verso 10: E Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. Verso 11: E foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. Verso 12: E Salomão se assentou no trono de Davi seu pai, e o seu trono se fortificou sobremaneira. Verso 13:
Então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão, e disse ela: de paz é a tua vinda? E ele disse: é de paz. Verso 14. Então disse ele: uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse: fala. Verso 15. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim para que eu viesse a reinar. Contudo, o reino foi transferido e veio a ser de meu irmão, porque foi feito pelo Senhor. Verso 16. Assim que, agora, uma só petição te faço, não me rejeites. E ela lhe disse: fala. Verso 17. E ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não te rejeitará, que me dê por mulher a Abisague, a sunamita. Verso 18. E disse Batseba: bem, eu falarei por ti ao rei. Verso 19. Assim foi Batseba ao rei Salomão a falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e fez pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Verso 20. Então disse ela: só uma pequena petição te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse: pede, minha mãe, porque não negarei. Verso 21. E ela disse: dê-se Abisague, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Verso 22. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: e por que pedes Abisague, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. Verso 23. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: assim Deus me faça e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Verso 24. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha falado, que hoje morrerá Adonias. Verso 25. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de modo que morreu. Verso 26. E Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje te não matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Verso 27. Lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha falado sobre a casa de Eli em Siló. Verso 28. E chegou a notícia até Joabe, porque Joabe tinha se desviado seguindo a Adonias, ainda que não tinha se desviado seguindo a Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e apegou-se às pontas do altar. Verso 29. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai, arremete sobre ele. Verso 30. E foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e lhe disse: assim diz o rei, sai daí. E disse ele: não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu. Verso 31. E disse-lhe o rei: faze como ele disse, e arremete contra ele, e sepulta-o, para que tires de mim, da casa de meu pai, o sangue que Joabe sem causa derramou. Verso 32. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada sem que meu pai Davi o soubesse, a saber,
a Abner, filho de Ner, capitão do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, capitão do exército de Judá. Verso 33. Assim recairá o sangue deste sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi e a sua descendência e a sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz para todo sempre. Verso 34. E subiu Benaia, filho de Joiada, e arremeteu contra ele, e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. Verso 35. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Verso 36. Depois mandou o rei e chamou a Simei, e disse-lhe: Edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias, nem para uma nem para outra parte. Verso 37. Porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, de certo que sem dúvida morrerás, o teu sangue será sobre a tua cabeça. Verso 38. E Simei disse ao rei: Boa é essa palavra, como tem falado o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Verso 39. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: Eis que teus servos estão em Gate. Verso 40. Então Simei se levantou e albardou seu jumento, e foi a Gate, ter com Aquis, em busca de seus servos. Assim foi Simei, e trouxe os seus servos de Gate. Verso 41. E disseram a Salomão, como Simei fora de Jerusalém a Gate, e já tinha voltado. Verso 42. Então o rei mandou chamar Simei e disse-lhe: Não te conjurei eu pelo Senhor e protestei contra ti, dizendo: No dia em que saíres para uma ou outra parte, sabe de certo que sem dúvida morrerás? E tu me disseste: Boa é essa palavra que ouvi? Verso 43. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Verso 44. Disse mais o rei a Simei: Bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece, que fizeste a Davi meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Verso 45. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei, verso 46, e o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de modo que morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Recinto de glória, ambiente gostoso, lugar de vitória. Quem entra no fogo se envolve na glória, se empolga no gozo e esquece lá fora. É glória que sobe, é glória que desce, o quente se explode, quem está frio se aquece. É fogo no alto que queima pecado, fogo diferente, desperta a mente e deixa o crente purificado. Como foi nos dias de Jerusalém, está acontecendo. Muito bem, meus amados irmãos, terminamos então a leitura do capítulo de número 2 aqui de 1 Reis. Para a nossa reflexão, nesse dia, eu quero reler com você os 3 primeiros versículos que nos dizem assim: E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem.
e guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores. Se aquece, é fogo do alto que queima pecado, fogo diferente, desperta o dormente e deixa o crente purificado. Meus amados e queridos irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, este capítulo nos narra, dentre outros episódios, a morte de Davi, o maior dos reis de Israel e também o principal ancestral do Senhor Jesus em sua humanidade. Porém, antes de morrer, vimos que Davi chama Salomão e lhe dá sábios conselhos, a fim de que Salomão fosse bem-sucedido no trono de Israel. O conselho mais importante que Davi dá a Salomão foi que ele se dedicasse a conhecer a palavra de Deus e a colocasse em prática em sua vida, colocasse em prática os seus mandamentos. Amados irmãos e irmãs, o conselho de Davi é totalmente válido para nós também, nos dias atuais. O segredo para sermos abençoados e vivermos de maneira sábia neste mundo é levarmos na mais alta conta o precioso livro do Senhor, a Bíblia Sagrada, e vivermos em obediência aos seus ensinamentos e ordenanças. De nada adianta, meus queridos irmãos e ouvintes, apenas termos a Bíblia em casa, lermos a mesma de vez em quando, levarmos conosco aos cultos, mas não nos preocuparmos em viver de acordo com o que ela nos ordena. O apóstolo Tiago nos exorta: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Por outro lado, para pertencermos à família de Jesus, é necessário não somente ouvir a palavra, mas também praticá-la. Ouçamos o Senhor Jesus. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Mateus 8:21. Assim, meus amados irmãos e ouvintes, ouçamos e pratiquemos o conselho que Davi deu a Salomão. Levemos a sério o que a Bíblia nos ensina e coloquemos em prática em toda a nossa maneira de viver, em todos os nossos relacionamentos. Se assim fizermos, Deus nos abençoará. Ele nos dará vitória sobre vitória. Ele nos guiará e nós seremos bem-sucedidos. O Salmo 1 também fala a mesma coisa, que bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, que não anda de acordo com os conselhos dos ímpios. Ele será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e dá o seu fruto na estação própria. Então, meus amados, guardemos conosco o conselho de Davi, nos apeguemos à palavra de Deus e coloquemos em prática. Não sejamos ouvintes esquecidos, não sejamos apenas cristãos teóricos, mas que nós pratiquemos as verdades da santa, gloriosa palavra de Deus em cada dia da nossa vida.
Louvado seja Deus. Medite nessa palavra. Deus lhe abençoe. Ele não avisou, porém como o ladrão chegou. Quem estava atento ouviu-se um grito, eis o noivo e nas bodas entrou. Quem tinha aceso o pavio, ao encontro do noivo subiu. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, receba a nossa gratidão, nosso louvor, por mais esse capítulo da Tua Palavra. Obrigado por essa mensagem que o Senhor tem trazido aos nossos corações, Senhor, nos lembrando que nós não podemos apenas ser leitores ou ouvintes da Tua Palavra, mas precisamos também colocar em prática os ensinamentos do Teu Santo Livro. Pai querido, não deixa que nós sejamos apenas ouvintes da Tua Palavra, mas nos dê a Tua graça para que nós pratiquemos aquilo que o Senhor nos ordena. Receba a nossa gratidão, Pai, pela Tua Palavra, em o nome de Jesus. Homens, mulheres, crianças, jovens, anciões, cantai, 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 cantai. Muito bem, meus irmãos, assim estamos chegando ao final do nosso quadro nesse dia, desejando a você um dia muito abençoado, juntamente com a sua família. E conto com você amanhã para nós prosseguirmos a nossa bendita caminhada pela Bíblia Sagrada. Amanhã estaremos lendo o capítulo 3 aqui de 1 Reis. Amém? Conto contigo, fique firme no seu propósito. Vamos juntos nessa gloriosa caminhada pela Palavra de Deus. Um abraço, fique na paz do Senhor Jesus.